Olá, nobres! No dia de hoje nós vamos falar sobre um detector de tensão. Aqui tem um modelo novo que eu comprei recentemente e aqui um modelo antigo que já está desmontado e a gente vai falar um pouco mais dele no final do vídeo. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa fazer ele sempre crescer cada vez mais. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre esse tipo de equipamento e demonstrar a sua funcionalidade e a utilidade, no uso do dia a dia e praticidade, principalmente, que esse equipamento tem, que traz bastante segurança à vida do eletricista no seu uso diário. Então vamos lá. Esse equipamento é um detector de tensão da marca Minipa EZ Alert Pro. Abrindo ele, ele nos diz que ele é de uso de 90 até 1000 volts em tensão alternada, categoria 4, duplamente isolado, e tem duas baterias de alimentação. Esse equipamento, por ser de categoria 4, ele é um equipamento um pouco mais caro, mas nos assegura uma maior proteção no uso do dia a dia. Existem equipamentos, detectores de tensão mais baratos no mercado, mas se vocês observarem, é de categoria 3 ou inferior até. Não recomendo o uso. Bem, como esse equipamento funciona? Vamos fazer um ensaio, vamos ver aqui em um painel elétrico. Esse equipamento, para que ele funcione, ele tem um botãozinho de on-off, que a gente liga. Vocês percebam que quando a gente acende uma pequena luzinha, indica que o equipamento está ligado. Chegando próximo a um circuito alimentado, ele deve acender de intensidade mais forte e gerar um ruído sonoro, um bip que vai nos informar que tem tensão. Então vamos lá. Eu sei que esse quadro está ligado, que ele está energizado e que está funcionando de maneira correta. Então vamos lá. Na minha entrada de energia, aqui eu tenho na saída do meu disjuntor geral, meu DR e tenho meus DPS. Então, se eu acionar aqui, não está apertado, não vai acontecer nada. Testando, acendendo a luz, chegando próximo, a intensidade da luz fica maior, aqui da ponta da caneta, e começa o apito sonoro, indicando que eu tenho alimentação nas 3 fases. Vamos fazer esse mesmo teste no meu terra e ver se ele vai ter alguma tensão. Não tem, como era de se esperar. Se tivesse, obviamente a gente teria algo muito errado aqui. Vamos testar no neutro também e ver o que acontece. Não temos tensão, o que também é bom, diga que o circuito está funcionando sem problema. Novamente, em uma fase tenho tensão, a seguinte tenho tensão, a terceira também tenho tensão, o que mostra que o equipamento está funcionando de maneira adequada e esse painel está energizado. Estando energizado, não devo conectar, ou não devo manusear nada ou chegar próximo de nenhum ponto vivo desse painel, porque ele pode ocasionar algum risco de choque elétrico, enfim. Então, pessoal, o uso básico dessa caneta é essa. Eu já pude perceber que essa caneta da Minipa é bastante sensível. Bastante sensível por quê? Se a gente chegar próximo a um neutro, ele vai estar acionando também dizendo que tem tensão. Isso não é uma verdade. Isso eu diria que é uma falha de sensibilidade ou muita sensibilidade desse aparelho que acaba ocasionando um erro de leitura que é comum de acontecer com o uso da caneta se a gente não estiver bem habituado. Vamos lá. Esse circuito aqui, então, ele está acusando que tem tensão nesse fio de neutro, o que não é verdade, porque se a gente seguir aqui, não tem. Se a gente vier aqui no meu barramento de neutro, também não tem. Então isso é uma indução que acaba tendo em função da proximidade dos fios fase com o neutro nessa minha estrutura. Aqui nesse ponto ele não pega, não está acusando o neutro, mas se eu chegar aqui na lateral, muito próximo do fase, ele já acusa o neutro. Por um lado é bom, porque ele é bastante sensível, por um lado eu posso ter falsos positivos, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que pode ser isso, onde ele me diz que eu tenho tensão e eu não tenho tensão, o que me leva a fazer com que eu tenha mais cuidado também no uso. Eu desmontei uma tomada aqui e a gente vai fazer o teste então nessa tomada para ver como ele se comporta. Então eu tenho o neutro, o terra e o fase. Vamos fazer o teste. No fase, acusa a tensão. No terra, está acusando tensão.
é um falso positivo, e no neutro também está acusando tensão, é um falso positivo. Isso pode me levar a ter algumas conclusões erradas. Desmontei uma tomada e vamos ver se tem então tensão ou não tenho tensão. No fase tenho tensão, no terra não tenho tensão, no neutro também não tenho tensão. Então aquele falso positivo que a gente mediu na tomada é em função da sensibilidade da caneta, a proximidade dos fios. Então tem que tomar um cuidado com relação ao uso e o que pode acontecer com o uso dessa caneta. Mas a grande vantagem dela, né? Ela é totalmente isolada, né? Então não tenho, mesmo fazendo o uso, né, ou não precisando desencapar o circuito como esse fio aqui, eu posso detectar a tensão. Com a caneta, com a canetinha, aquela chave de fenda, chave de teste, né, eu teria que chegar próximo, encostar no fio desencapado ou num conector que tá vivo para poder fazer o teste. Aqui a gente pode só chegar no fio próximo a ele e não ter risco nenhum, o que nos traz bastante segurança no uso. Vamos entender agora como funciona a caneta detectora de tensão. Vale lembrar que este tipo de detector funciona somente com tensão alternada, não funciona e não detecta tensão contínua. Para tornar mais claro o funcionamento do detector de tensão, vamos relembrar de maneira bem simplificada o que é e como funciona um capacitor. Um capacitor basicamente é formado por duas placas paralelas, separadas entre si por um material isolante, que pode ser o ar ou outros materiais plásticos como o poliéster. Esse material isolante é chamado de dielétrico. Quando se aplica uma tensão, cargas elétricas se acumulam nas placas, mas não conseguem migrar de uma placa para outra, devido ao material isolante ou dielétrico que está separando essas placas. Com esse entendimento básico, vamos para o princípio de funcionamento do detector de tensão. Podemos dizer que todo material ou corpo consegue acumular alguma carga elétrica, e é através dessa característica e do acoplamento capacitivo que o detector de tensão funciona. Vamos representar um circuito para mostrar o funcionamento do detector. Aqui temos um condutor elétrico energizado com sua capa isolante. Este condutor funciona como a primeira placa do capacitor C1. A caneta detectora tem internamente na parte branca uma pequena antena que funciona como a segunda placa do capacitor C1. O dielétrico deste capacitor é formado pelo ar mais o isolante do condutor que está sendo testado. A partir do momento que o usuário, neste caso o Mr. Amp, segura a parte cinza do detector, o conjunto do corpo da caneta mais o corpo do usuário formam a primeira placa do capacitor C2. A segunda placa do capacitor C2 é formada pelo piso ou pelo terra onde o usuário está. Já o dielétrico deste capacitor é formado pelo isolamento que há entre o usuário e o piso, que pode ser o sapato que ele está usando ou o tapete ou o piso no qual ele está em cima. Vale lembrar que o capacitor C1 é muito menor do que o capacitor C2. Deste modo, temos um circuito formado por dois capacitores, C1 e C2, em série. E se lembrarmos das nossas aulas de física ou de elétrica, em um circuito alternado, a impedância de um capacitor de pequeno valor é bem maior do que a de um capacitor grande. Assim, quando o condutor que está sendo testado apresenta tensão, a maior parte da tensão se acumula na impedância do capacitor C1, e o detector acusa a presença de tensão, avisando o eletricista para tomar cuidado, pois o circuito em questão está ligado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o falso positivo, que é uma situação que pode acontecer no detector de tensão. O que é um falso positivo? É o equipamento acusar que tem tensão e na verdade não tem. Dois tipos básicos que ocorrem são a tensão estática e uma tensão induzida ou fantasma. A tensão estática, vamos mostrar aqui um exemplo a seguir. Ou seja, o atrito, né, da canetinha, que é plástica, com a lã, está gerando eletricidade estática, que é o suficiente para acionar o detector de tensão. Eu não tenho tensão aqui, então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa leitura nesse sentido da estática. Outra situação é a tensão induzida ou tensão fantasma. Vamos tomar como exemplo que dois condutores dentro de um eletroduto, né? No condutor A gente tem uma corrente fluindo que está gerando campos magnéticos, né, no entorno desse condutor em função da corrente que passa por ele. E temos o condutor B, que está inserido dentro do campo, né, magnético
que está sendo gerado através da corrente que está fluindo no condutor A. Esse campo magnético acaba induzindo uma tensão no condutor B, que o detector de tensão acaba acusando a tensão, mas que na verdade não tem essa tensão é induzida e a partir do momento que se coloca alguma carga, ela cessa. É comum na internet uma demonstração onde se mostra o equipamento, um celular, acusando tensão nele, né? Então, se a gente pegar a canetinha e apertar aqui, a gente vai perceber que ele, de fato, está demonstrando ter tensão. E isso não é uma verdade absoluta. O que está acontecendo aqui? Como o equipamento ele não tem terra, ele não possui terra, a fonte do carregador, ele acaba, por acoplamento capacitivo, né, gerando um falso positivo na canetinha de teste. Então, como é que eu sei disso, né? Aqui tem uma estrutura que está aterrada no pino central da minha tomada, um papel alumínio, e eu colocando, né, o celular em cima dessa folha, automaticamente ele tem que parar de apitar. Vamos. A partir do momento que essas cargas elas se vão, né, eu fechei o circuito capacitivo que eu tinha, né, aterrei uma parte dele, então eu não tenho mais a presença do sinal que a caneta de detectora de tensão apresentava. Aqui eu tenho um cabo, uma extensão, né, energizado. Ligando, né, o sensor, chegando próximo, ele já acusa que tem tensão dentro do esperado. O que vai acontecer, né, se eu enrolar essa canetinha em um papel alumínio. Deixe aí seus comentários e dúvidas, né, a respeito disso, para a gente tentar esclarecer e crescer junto, né, no nosso nível de conhecimento. Vamos lá. Enrolei a canetinha, percebam a luz ligando, ou seja, estou tentando detectar tensão. A extensão continua ligada. Ué, o que houve? Né? O cabo continua ligado e simplesmente não consigo mais detectar tensão. Deixe nos comentários o que está acontecendo, para que a gente possa crescer e vocês demonstrarem que compreenderam a explicação do acoplamento capacitivo. No vídeo de hoje, então, falamos um pouquinho sobre a caneta detectora de tensão da marca Minipa e as suas principais características e funcionalidades dela no uso diário, né, e dicas de uso para os eletricistas que vão utilizar esse equipamento. No início do vídeo, eu também havia dito que a gente iria falar sobre essa caneta, que eu acabei desmontando ela para demonstrar a parte interna, mas o vídeo se tornou um pouco longo, eu vou deixar para uma parte 2. Então, caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.